a gente, que somos mulheres, a gente vai lá, compra aquela roupa, depois não quer, né? Gostou e tal, tá novinha aqui. Se quiserem trazer também, a gente agradece, aí a gente coloca no bazar, tá? A leitura que eu vou fazer é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo positivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo em que instante e tomar nossa cruz. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus nosso Mestre, a todos aqueles que estão aqui conosco nesse momento, nos amparando, nos guiando, a todos os nossos protetores, pedindo a eles que nos envolva com muita paz, com muita luz, que nesse momento seremos os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos ser envolvidos por essa paz que está aqui nesse ambiente. Que essa paz possa nos iluminar, possa nos envolver. Possamos agora sentir a presença de Jesus, nosso Mestre, a presença dos mentores espirituais dessa casa, a presença dos nossos protetores, que todos eles nos envolvam pedimos aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual dessa casa, que ilumine o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar até nós e possa chegar nos nossos corações. Contamos sempre com a presença de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja.
prazer que a gente recebe o Wilson. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Obrigado. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por estarem aqui, uma presença maciça, muita gente, né? É bonito isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre qual é a lição da dor, né? Na leitura que a Eleusa fez, ela já fala um pouco disso, da necessidade que a gente tem de sofrer, né? Porque a gente não sabe ainda fazer por amor. E quando a gente não faz por amor, muitas vezes a gente acaba fazendo pela dor. Por quê? Porque o nosso processo, ele está em evolução constante e muitas das vezes nós somos cobrados, né, dentro do ambiente em que vivemos, para que a gente estabeleça uma relação de compromisso, de correção, porque nós estamos nesse processo. A dor traz muitas lições, né? E são muitas, mas eu peguei especificamente uma delas, né, e que eu acho que é interessante, e a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, com alguns conceitos e fundamentação no Espiritismo. E ela diz o seguinte: você pode até escolher a quem você vai ajudar, mas você nunca e jamais consegue escolher quem te ajuda. Nos nossos momentos de dor, a maioria das vezes, as pessoas que nos ajudam, às vezes são pessoas que nem fazem parte das nossas amizades mais próximas e às vezes nem são familiares. Por quê? Porque isso é uma determinação divina. Nem sempre aqueles que estão próximos de nós estão preparados para nos ajudar, ou estão em condições de fazer isso. Pode até ter condições financeiras, pode ter condições intelectuais, mas às vezes falta a condição principal, que é o trabalho para dentro. E isso é fundamental. E nas nossas dificuldades, a gente percebe que isso é uma realidade, né? E tem até uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que ele fala disso. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi interpelado por algumas pessoas, possivelmente ladrões, né, que abordaram esse homem, tomaram todos os seus pertences, machucaram muito e deixou esse homem em infecção de miséria. Por aqueles lados também passava um sacerdote.
por aqueles caminhos. E ele passou, ele fala assim, passou a lava. Passou-se também um levita e teve o mesmo comportamento. Passou a lava. Daí passa-se um samaritano, que ele chama de bom samaritano, e dá guarida e trata desse homem. Ele percebe que esse homem está ferido, muito machucado, sem condições de sobrevivência sozinho, e ele dá-lhe assistência. Trata das suas feridas, esteriliza com vinho e pega esse homem e leva para uma estalagem e diz ao estalajadeiro: cuide dele por mim e deixa dinheiros para pagar. Se o que eu deixar ou o que eu deixei não for suficiente para cobrir todas as despesas, na volta eu lhe recompenso. Então, isso mostra para nós que aquele que menos provava, porque o samaritano era o pessoal de Samaria, que parecia que era considerado pelos judeus, né, uma classe de pessoas que não tinham capacidade para esse tipo de trabalho, né? Enquanto os levitas, que eram lá e eram cuidadores, os levitas eram cuidadores, né? Era da tribo de Levi, e eram cuidadores, mas não fez. E o sacerdote também não. Então isso nos mostra que muitas vezes a nossa ajuda, ela é determinada, com certeza, por Deus, e vem de onde a gente menos espera. Momentos de testemunho da nossa fé. As dores normalmente são isso, são momentos de testemunho de nossa fé. E a gente não passa dor o tempo todo, ou passa. É bastante difícil. Eu hoje, por exemplo, não senti dor nenhuma ainda no corpo, a não ser alguns problemas de emoção, né? Mas isso também a gente acaba superando. Então, assim, o normal é que a gente viva a vida da gente sem muitas dores. Mas, às vezes, quando ela chega com muita intensidade. E é normalmente nessas horas que a gente está cumprindo ou pagando as nossas provas ou as nossas expiações. Nessa hora, pouca gente pode nos ajudar. Somos escolhidos. Nessa hora a gente tem que entregar para Deus e esperar. Esperar que a dor faça o efeito que ela veio para fazer. Para que a gente sinta dentro da gente a intensidade dessa dor e acabe associando com algum outro fato ou alguma coisa que está dentro da gente. Ora, essa dor, muitas vezes nos consome, ela é incomodativa, ela às vezes é contínua, ela é quase que perene, vamos dizer assim, naquele período, e ela não nos ameaça a vida. Por que ela não ameaça a vida? Porque a vida é a chave que a gente tem para poder fazer as correções que precisamos. E vai doer tanto até que a gente perceba que é preciso mudar alguma coisa. E é preciso mudar normalmente a nossa forma de enxergar. Corrigir alguns vícios, do tipo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho, que muitas das vezes aquilo que nos fere, principalmente do lado emocional, é algo que mexe muito com o nosso orgulho ou com a nossa vaidade. Então a gente precisa perceber nessa hora que essa dor está associada especificamente a algo que a gente precisa corrigir internamente. E corrigindo esses vícios, nós precisamos trabalhar algumas virtudes. Quais são essas virtudes, né? A nossa paciência,
a nossa tolerância, a nossa capacidade de acolhimento, a nossa compaixão, né? A nossa indulgência. Então a gente precisa caminhar para adquirir algumas virtudes. E isso normalmente vai mexer com o nosso ego. Grande parte dos nossos problemas relacionados com os conflitos pessoais estão associados ao nosso ego. Aqui eu vou colocar alguns conceitos para a gente trabalhar em cima. Eu chamei esse slide de a beleza da caridade. Na beleza da caridade, ela diz o seguinte: nós precisamos identificar a nossa dor. Como é identificar a dor? Né? Então nós vamos dar dois conceitos interessantes. Dizem que Michelangelo, quando trabalhava as suas peças, ele recebia o bloco de mármore para trabalhar, né? Porque era um artista renomado e de muito reconhecimento, né, social. As obras deles eram obras extremamente admiradas, fantásticas. E aí, mas ele dizia o seguinte, que quando ele pegava o bloco de mármore, o modelo já estava lá dentro. Ele só retirava os excessos. Claro que ele olhava isso de uma forma artística, né? Porque o modelo realmente está dentro do bloco, mas é preciso de muita arte e de muita dor para poder buscar essa imagem ou essa arte. Quando a gente reencarna, é outro conceito. Quando a gente reencarna, a gente vem com propósitos específicos para a nossa alma. Isso vem escrito. É como se fosse a gente trouxesse também um modelo. Tá certo? A gente vem com esse modelo pronto. E o que é que nós vamos fazer aqui nessa encarnação? Através do nosso trabalho artístico, nós vamos moldar o modelo que está dentro da gente. Tá certo? Esse modelo nós não conhecemos também, assim como Michelangelo também não conhecia o modelo final que ele tinha. Mas ele ia buscar. E o que nós precisamos fazer? A mesma coisa. Vamos buscar um modelo de comportamento que o propósito da nossa alma veio encarnada para poder fazer. Para isso, nós precisamos de outro conceito: aprendiz sincero. O que é um aprendiz sincero? Né? Aprendiz sincero é aquele que, olhando para o ensinamento que chega, ou para a situação que chega, ele consegue perceber, dentre aquelas situações, quais aquelas que são coerentes com o caminhando com Jesus. Isso é fundamental. Aprendiz sincero, modelo do propósito da nossa alma e consideração de que esse modelo está pronto e nós vamos buscar, assim como fazia Michelangelo. E a gente não pode também sonegar a dor. É outro conceito fundamental, porque nós só curamos, ou nós só trabalhamos, ou nós só mudamos aquilo que a gente considera que precisa mudar. Se a gente só nega ou coloca essa dor como se fosse a responsabilidade de outra pessoa, a gente não muda. Então é necessário a gente ter essa capacidade de não só negar. Ver nessa dor que ela é extremamente genuína. Ela tem procedência, ela tem causa e ela precisa produzir um efeito. Ok? E nesse caso, eu vou colocar um outro conceito de Emmanuel.
vocês já devem conhecer que fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar frente a frente a razão em qualquer época do tempo. Já viram isso, né? Isso é fé inabalável. Nada é capaz de mudar as minhas crenças com relação àquilo que eu acredito. É fé inabalável. Para ser coerente, nós precisamos descobrir que modelo eu vou reproduzir. Eu preciso ser sincero para aceitar que o que chegou até mim é verdade e o que chegou até mim vai ser sustentado pela minha fé inabalável. O sistema orgânico nosso, do corpo, né, ele produz anticorpos quando a gente está doente, não é isso? Ele tem um trabalho de produção de anticorpos forte e que nos auxilia muito na recuperação das nossas doenças. O psique nosso também tem um processo semelhante a isso. Ele faz o quê? Ele produz também anticorpos para curar as nossas doenças emocionais. Agora entra a beleza da caridade. Porque a beleza da caridade, ela está sustentada na lei de fé, amor, justiça e caridade. Caridade pressupõe muito amor. Se não tiver amor, não faz caridade. E só faz caridade quem tem, e só faz justiça quem tem muita fé. Porque sabe que não pode burlar o preceito da fé. Porque justiça é algo extremamente sutil. Quando a gente trata de justiça, parece que fica tranquilo se a gente apanha de um lado e a gente também bate do mesmo lado. Do ponto de vista contábil, isso está perfeito. Só que, quando você tem a sua fé inabalável, você respeita através da caridade, né, através do amor, esse revide. Você não faz. Ok? E a beleza, essa beleza que eu estava falando, ela é capaz de concatenar ou conjugar as sensações que a emoção produz e, ao mesmo tempo, racionalizar essas sensações. Ou seja, por mais que pareça que a dor que eu estou sentindo é alguma dor que foi produzida por alguém intencionalmente, eu preciso entender racionalmente que o meu propósito é fazer a caridade, de aceitar aquilo, não para o outro, mas para uma correção minha, de um defeito, de um problema ou de um vício meu, que possivelmente a gente carrega já há muito tempo. Está claro isso? E isso vai afetar de forma muito forte o nosso ego. Por isso que é difícil, né, a gente se corrigir, porque o ego nos coloca sempre numa posição de defesa, porque ele é o responsável pela nossa integridade física. Se a gente não tivesse ego, possivelmente a gente não sobreviveria. Ok? Quando a gente olha o mundo hoje, a gente vê uma evolução terrível, não é isso? Ou uma evolução fantástica, mudando o termo. Tem uma evolução fantástica hoje, não tem? Tudo é possível. Eles estão falando hoje, por exemplo, em um ser criado pela inteligência artificial que é muito mais capaz do que o homem. Ele é capaz de fazer coisas
que 30, 50, 100 homens não teriam capaz de fazer. Então, dentro desse conceito de evolução, tecnologicamente a gente está muito bem. Mas isso tudo está falando sobre máquina. E a gente? Será que a gente está evoluindo? Né? Ou a gente está desaprendendo a viver? Porque esse conceito ele é extremamente importante quando a gente olha o mundo do ponto de vista material e a gente encontra as facilidades de que a gente está tendo por aí. Hoje é muito fácil viver. Muito fácil. Do ponto de vista sobrevivência, hoje não temos dificuldade. Você não precisa nem trabalhar mais para você sobreviver. Você sobrevive sem trabalhar. Tem muitas formas. Né? A dor faz a mudança. E eu vou citar aqui o caso de Paulo. Paulo transformou-se através da dor. No livro Paulo e Estevão, vocês já leram? Paulo e Estevão, ele descreve o quanto Paulo, ou as labutas que Paulo teve para poder chegar à condição de virar Saulo para virar Paulo depois e virar um apóstolo do Cristo. Ele foi a responsável, inclusive, pela morte de Estevão, que era cunhado dele. Mas ele fez a sentença, confirmou e Estevão foi apedrejado. Então, assim, ele começou nesse processo, né, com uma força muito grande, uma força moral e uma força jurídica muito forte, mas ele foi caminhando e foi percebendo. No caminho de Damasco, né, quando ele ia para fazer umas cobranças e para certificar-se de alguns grupos que estavam sendo denunciados como cristãos, né, ele teve um problema que o levou definitivamente à mudança. Ele teve, de repente, a visão de Jesus. Uma luz muito forte ofusca-lhe a visão e ele perde os sentidos, literalmente ele cai do cavalo. Dizem que ele caiu realmente do cavalo. E ele, depois desse episódio, ele fica cego. E essa cegueira dura 3 dias, até que ele é levado para Damasco e Ananias é levado para a casa de Ananias. Ananias o recolhe e começa a conversar com ele, esclarecendo a situação que ele estava vivendo. Dá-lhe uma série de ensinamentos e dá-lhe passes magnéticos. Ele, com 3 dias, volta a enxergar. Quando isso acontece, né, ele resolve fazer essa mudança. E, ao invés de Saulo, ele se batiza como Paulo. Até para poder ter uma relação mais tranquila com o mundo romano. O nome de Saulo era judeu, era daquela região, e não era muito fácil com isso. Nós temos na nossa vida várias funções. Todas elas são extremamente, vamos dizer assim, agradáveis. Né? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos família, nós temos religião, nós temos um hobby, nós temos saúde, nós temos amigos. E todas essas funções, elas trazem para nós retorno. E nós, através dessas relações, aprendemos muito uns com os outros. Né? E, de certa forma, elas também implicam em
algum conflito e algum desconforto. Mas dessas funções, a gente tem atividades. Uma série de atividades. A gente tem atividade no trabalho, a gente tem atividade no lar, a gente tem atividade econômica, a gente tem atividade, uma série delas, fazendo parte do nosso contexto de vida. Dentro dessas funções, num determinado momento, uma delas, por exemplo, pode emperrar, né? Ou não funcionou. Vamos supor, por exemplo, que seja no trabalho. Esse problema no trabalho, ele começa a crescer, ele começa a gerar tensão, ele começa a nos incomodar e vai ocupando espaço na nossa mente. Vai chegar um determinado momento, se o problema for grave e não for resolvido, que a gente perde completamente a capacidade de perceber as outras atividades nossas. É a hora que a gente se prejudica nas nossas relações. E essa hora, normalmente, ela também vai produzir as dores que a gente precisa olhar com cuidado para saber a origem dessa dor, até para poder cuidar dela depois. Mas o grande problema que ela traz é a nossa desconcentração, é a nossa incapacidade de gerir essa crise e perder completamente o foco das nossas vidas. Isso traz um sofrimento muito grande, fazendo com que a gente perca a alegria de viver, perca a capacidade de se relacionar, briga com familiares, briga com amigos, e se for muito provocado, você briga até com o pai e briga até com a mãe. Certo? Portanto, isso é uma possibilidade que ocorre constantemente na vida da gente. E a gente precisa estar preparado para que, hora que ocorrer, a gente sabe que é possível gerir essa situação sem deixar que ela afeta ou não afete tanto as outras atividades. Tá certo? Eu coloquei alguma coisa aqui como recomendação. Eu disse o seguinte: eleva a sua resignação ao nível das suas provas. O que é resignar-se? Resignar-se é abrir mão disso, é se capacitar, é se tornar mais flexível, né? É se tornar um pouco menos, vamos dizer assim, duro, tenso, né? Enxergar que nós estamos encarnados para uma atividade que num determinado momento vai acontecer, que nós vamos ter que corrigir ou passar por expiação e prova. Essa hora a nossa resignação tem que ser alta, né? E isso ocorre muito naturalmente na vida da gente. A gente sabe perfeitamente, quem já teve uma pessoa, um parente, um filho, uma mãe, um pai doente, sabe muito bem disso, né? E a gente está ameaçado de perdê-los naquela hora. E o sofrimento é extremamente grande. Até que você resolve a elevar o seu nível de resignação e olhar a situação de forma mais suave, vamos dizer assim. Não que você conforme com aquilo, mas que você perceba que aquilo é um momento, e é um momento de expiação e prova, e que, portanto, precisa esperar. Esperar Deus trazer para nós a ajuda. Porque a ajuda não é, às vezes, aquele que está do nosso lado. Às vezes ela vem de forma enviesada. Num determinado dia, Jesus Cristo chama Tadeu e pergunta para ele: Tadeu, qual é
é o principal objetivo das atividades de tua vida? Pergunta capciosa, não é? E Tadeu, inspirado, né? Porque Jesus provocava, mas ele inspirava também. E inspirava muito. Tadeu pensa e responde: estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Resposta perfeita, né? Parece perfeita. Eu vi isso do Haroldo, achei super interessante e copiei e trouxe, Haroldo Dutra. E quando Jesus recebe essa resposta, ele diz o seguinte: Tadeu, se você quer realizar o reino de Deus dentro do seu coração, por que você reclama tanto dos seus adversários? Ou daqueles que convivem com você? Né? E nós estamos aqui, de certa forma, para construir parte do reino de Deus dentro da gente. Mas na hora que chega o problema na nossa vida, o que a gente faz? A gente se rebela, né? A gente perde a paciência. A gente acha que o outro é uma pedra no nosso caminho. Então, essa questão, ela é extremamente interessante, porque ela nos leva a pensar que, se alguém desses que estão aqui, né, foi colocado no meu caminho, é porque eu preciso fazer uma reflexão sobre a construção do reino de Deus dentro do meu coração. Senão eu não vou conseguir. Isso corresponde a dizer um fracasso na nossa encarnação, nos nossos propósitos. Eu estava vendo um dia aquelas cartas do Chico, e tem um caso de ajuda na dor. Eu vou pegar um papel aqui, que é uma história grande, eu vou fazer um resumo rápido dela aqui, para que a gente perceba a importância do amor, né, e da fé na relação entre as pessoas. Seu Antônio, esse é um caso que aconteceu no sul do Brasil, em Florianópolis. Ele tinha 86 anos quando aconteceu. A esposa dele, 84. Eles casaram, ele com 24 e ela com 22. Era um casal muito bacana. Tiveram 3 filhos, mas não moravam com ele, porque já eram adultos. Moravam em São Paulo, moravam em Curitiba, moravam em Porto Alegre. E num determinado dia, no final do ano de 2024, Dona Helena teve um aneurisma cerebral. E ela apagou. Mas não morreu. Apagou completamente. Perdeu a consciência e foi levada para o hospital. No hospital, ela foi internada na UTI e foi entubada. Em coma absoluto. Os filhos vieram, ficaram 2 semanas, mas tinham que voltar, e o senhor Antônio, com 86 anos de idade, disse o seguinte: pode ir que eu cuido dela. O senhor Antônio era aposentado, ganhava R$1.800. Ele morava a 20 quilômetros do hospital. Ele não podia ficar no hospital, ele tinha que ir. Deram a ele permissão para estar no hospital de dia e à noite ele ia para casa. E ele não conseguia pagar táxi e nem Uber. Por quê? Porque o Uber ficava em torno de R$40 a ida, mais 40 a volta, dava 80. Vezes 30 passava muito o salário dele. De táxi também não dava, que era pior ainda.
De ônibus ele não conseguia porque demorava demais. O que o Santo Antônio fez? Ele comprou uma bicicleta. E ele ia e voltava todos os dias. Ele levantava às 5h30 da manhã e ia para o hospital. Chegava lá às 11 horas, 11h40. E quando era 6 horas da tarde, ele perdia a condição de ficante, porque era a regra do hospital, ele voltava para casa. E todo dia ele chegava, segurava a mão de Dona Helena e conversava com ela, como se ela estivesse entendendo tudo. A enfermeira observadora um dia percebeu que os batimentos cardíacos de Dona Helena mudava exatamente no mesmo horário. 11h46 caía de 110 para 70. Às 18 horas subia de 70 para 110. Isso numa rotina quase que perfeita. Ela ficou intrigada porque normalmente quem está entubado tem uma pressão sanguínea um pouco mais alta. Mas num determinado momento ela entrava num processo normal. Ela foi buscar as razões. E ela concluiu que era exatamente nos momentos de chegada e de saída de São Antônio que esse fenômeno ocorreu. Ela leva o caso para o médico e a médica, que era a responsável pelo paciente, resolve fazer uma pesquisa sobre isso. Pede se pode fazer um experimento. A família concorda, o senhor Antônio também, e aí ele diz para o senhor Antônio que quando o senhor chegar, o senhor não vai dizer nada e nem vai pegar na mão dela. Assim ele fez, mas exatamente às 11h46 os batimentos cardíacos dela caíram. Foi para 70. Ele não tinha feito absolutamente nada, mas ele tinha chegado exatamente naquele horário. E quando ele foi embora também aconteceu a mesma coisa. Então eles concluíram que a beleza da caridade, atrelada ao amor, é capaz de fazer com que o nosso cérebro se interceda dentro de um conjunto de valores, de sensação e de sensibilidade que é capaz de mostrar que tem comunicação. Aí ela questiona o seu Antônio. Seu Antônio, mas como é que o senhor pode fazer isso? Por amor, ele falou. Por amor. Então assim, a gente está vivendo aqui agora, né, uma relação que às vezes nem é perfeita. Pode não ser tão boa quanto a do Sr. Antônio, com a Dona Helena, mas nós estamos numa relação que nós estamos propondo construir dentro do nosso coração o reino de Deus. E às vezes a gente é incapaz de tentar construir isso com base no amor. Com base na caridade. Por quê? Por que a gente ainda tem essa dificuldade? Eu tenho tentado insistentemente, com boa vontade, fazer a mudança. Outro dia, eu estava lendo alguma coisa, um livro, e a autora disse o seguinte: numa conversa dela com o pai dela chega para ela e diz o seguinte, por causa de razões, né, que ele viveu e
uma experiência que ele viu com um outro pai que morreu, né? E ele chegou para ela e disse o seguinte: minha filha, você é especial. Eu te amo muito. Mas te dizer isso não é o suficiente. Eu queria deixar isso claro para você. Eu quero que você tenha certeza que eu te amo. Será que a gente tem essa postura de chegar para aqueles que são os nossos parceiros e dizer para eles, com toda sinceridade, olhando nos olhos, que eu te amo e quero que você saiba dessa a minha condição, ou desse meu amor? Porque é muito importante para mim, quando eu for, deixar claro para você que você é o amor da minha vida. Eu acho, eu sinto que a gente precisa se tocar um pouco, deixar aflorar através da nossa caridade, da nossa fé inabalável, esse amor que Deus deixou dentro da gente, para que a gente pudesse trabalhar com Ele nas nossas relações fraternas. Nós precisamos fazer isso. E é esse o momento. Nunca nem cedo e nem tarde. A hora é agora. Nós precisamos fazer com excelência tudo o que a gente for fazer, porque senão a gente precisa refazer. Toda vez que você foca no seu melhor, vai durar. Toda vez que você faz melhor, vai durar. Toda vez que você retribui o mal com o bem, vai durar. Porque tudo o que você fizer no mal terá que ser refeito. E no caso nosso, fazer mal feito significa reencarnação. A gente precisa reencarnar de novo. Para quê? Para refazer. Porque nós não fomos capazes, com todo o potencial e com todo o amor que Deus nos deu, nós não fomos capazes de exercer o nosso direito e a nossa escolha de fazer com que aqueles que convivam conosco sentissem que nós os amávamos. E nós os amávamos não é através só da palavra, mas é através das nossas atitudes juntamente com eles. Todo mal, todo vício, toda imperfeição tem data marcada para acabar. É da lei. E eu trouxe uma frase de Chico Xavier que eu chamei de analgésico para a dor. Porque nós não temos condição ainda, gente, de viver sem dor. Estamos na Terra, planeta de expiação e prova. E toda vez que a gente estiver espiando ou provando alguma coisa, nós vamos ter um desconforto muito grande. Chico disse o seguinte numa mensagem de Emmanuel que ele psicografou: seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará conta de seus atos à própria consciência. Sua tarefa, ou a nossa tarefa, consiste em melhorar-se sempre e cada vez mais. Para isso, nós nascemos. Então, nós estamos aqui para passar a limpo ou para refazer encarnações que nós tivemos, oportunidades passadas e que nós não fizemos. Esse é o momento. Não é tarde, não é tempo passado, é agora. Trabalhador de última hora também ganha salário integral. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, viu?